Mateus 23, verso 11 e 12. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu tenho ouvido muito falar, eu vi na internet, eu vi em propagandas na televisão, na rádio, chamadas de algumas campanhas, em algumas igrejas, e tem se falado muito sobre honra e exaltação. Tem se falado muito sobre Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai te exaltar, irmão. Esse é o ano da dupla honra. Esse é o ano da tua exaltação. Eu acho que os irmãos que acompanham o rádio ouvem, têm ouvido isso. Inclusive, um pastor, ele foi convidado para pregar numa campanha, e o título da campanha era: para cada dia de vergonha, 2 de exaltação. Deus vai te honrar. E ali, irmãos, eu pude ver que se é feita uma campanha, um chamativo em cima, prometendo às pessoas de que Deus vai honrá-las, de que Deus vai exaltá-las, que esse é o ano da dupla honra, que esse é o ano que Deus vai te exaltar, vai te engrandecer. Então eu percebi, irmãos, que se existe esse tipo de propaganda, é porque existe essa cobiça, essa ganância no coração do homem. Os pregadores, os mercadores da fé, os falsos profetas, as falsas igrejas jamais vão pregar alguma coisa que não seja em cima da cobiça do ser humano. Então logo eu pude perceber, irmão, que existe no homem, existe dentro do ser humano um desejo de ser honrado, um desejo de ser exaltado, um desejo de se tornar alguém, um desejo de aparecer, um desejo de ter fama. Então existe dentro do homem um desejo de ser honrado e um desejo de ser exaltado. E aí eu quero perguntar a você uma coisa. Tudo bem, nós vamos ver aqui na Bíblia alguns textos que Deus fala que Ele honra e que Ele exalta. Mas quais são os princípios para que Deus venha honrar e exaltar alguém? Quais são os princípios? O que é que Deus exige? O que é que Deus requer de alguém para que Deus possa honrá-lo e para que Deus possa exaltá-lo? Existem alguns princípios para que Deus possa honrar e exaltar alguém. Eu encontrei pelo menos 2 princípios. 2 princípios. E o primeiro princípio é ser servo, servir, que é o que nós lemos no versículo 11. E o segundo princípio para que Deus possa honrar e exaltar alguém é se humilhar, é ter humildade, porque o texto diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Então existem 2 princípios por meio dos quais o homem pode ser exaltado e honrado por Deus. Só que hoje nós vamos falar só de do primeiro. Sexta-feira a gente fala do segundo. 2 princípios: o primeiro, ser servo, servir. O segundo, ser humilhado, humildade, ter humildade. São esses 2 princípios. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser exaltado por Deus? Só que no final você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Nós estamos só entrando no assunto. Você quer ser honrado por Deus? Amém. Eu quero. Eu quero. Você quer ser exaltado por Deus? Eu quero. Eu não sei você, eu sei que eu quero. Eu quero ser honrado por Deus e quero ser exaltado por Deus. E desejo também que você também queira isso. Eu também, no meu coração, como seu pastor, como um pregador do Evangelho do Reino, que você conhece muito bem minha pregação, eu desejo muito que você anseie por ser exaltado e honrado por Deus. Eu quero muito que você tenha esse desejo no seu coração. No versículo 11 do capítulo 23 de Mateus, ele diz: porque o maior dentre vocês será vosso servo. Jesus está ensinando aqui um princípio, que se alguém de nós queremos ser o maior, ou seja, queremos ser exaltados por Deus, queremos ser honrados por Deus, nós precisamos ser aquele
que serve. Olha o que é que o texto diz, irmão. Pastor, eu quero ser honrado por Deus. Pastor, eu quero ser exaltado por Deus. Então Jesus está dizendo: porém, o maior dentre vocês será o vosso servo. Primeiro princípio, irmão, para alguém ser honrado e exaltado por Deus, é ser servo, é servir, é se tornar escravo. É o que diz o verso 11. Servo, irmão, significa alguém que trabalha, alguém que presta serviço, alguém que ajuda, alguém que socorre, alguém que auxilia, alguém que presta socorro, alguém que assume o papel de servo, de escravo, para ajudar, para servir, para trabalhar, para auxiliar, para fazer. Então preste atenção o que é ser servo. Pastor, eu quero ser honrado e exaltado por Deus. Então você tem que aprender o primeiro princípio. Qual é? Ser servo. Servir. E servir é o que? Se dispor ao trabalho. Servir é o que, irmão? Trabalhar, ajudar, socorrer, auxiliar, estar pronto para fazer. É isso. É chegar para alguém e servir aquela pessoa no que ela está precisando, no que ela está necessitando. Isso é ser servo. Servir. Servir, irmão, não como chefe ou como patrão. Porque tem gente que quer servir, eu sou servo, mas quer servir como patrão, como chefe. Mas o texto não está dizendo que nós temos que servir como patrão ou como chefe. O texto está dizendo que nós temos que servir como servos, como escravo. Jesus está fazendo aqui, irmão, uma alusão. Jesus está usando uma figura da época. Sabe o que é que um servo fazia naquele tempo? Quando Jesus diz que para alguém ser grande, para alguém ser exaltado, para alguém ser honrado por Deus, é preciso ele se tornar servo. Jesus está usando a figura do escravo, porque a palavra grega para servo aqui, irmão, significa escravo. E qual era o papel do escravo? Quando o patrão dele chegava do campo, o chefe chegou do campo, o que é que o escravo fazia? Pegava uma vasilha com água, levava até onde estava o patrão e os convidados. Se o patrão viesse com mais 2 ou 3 convidados, ele levava uma vasilha com água para cada um, lavava os pés de cada um e enxugava depois. Esse era o que um servo fazia. O que mais um servo fazia? O servo passava o dia trabalhando no roçado. E olha que trabalho de roçado é pesado. Trabalho de roçado é brocar. O que é brocar? Arrancar toco com machado, com chibanca, com picarete. A maioria de nós aqui não aguenta, eu pelo menos não aguento. Eu fui plantar e limpar mato, eu quase morro, precisei chegar em casa tomar remédio. E passei a tarde dormindo todo me tremendo com febre, sei lá o que é que eu tinha. Então o escravo, ele saía para o campo para arrancar toco, para limpar mato, para plantar milho, feijão, trigo. E quando ele voltava de tarde, 2, 3 horas da tarde, um dia de sol quente, trabalhando, desde as 5 horas da manhã, e ele chegava em casa cansado, sabe o que acontecia quando ele chegava? O patrão dizia: bota meu almoço, depois tu vai, toma banho e come, bote logo minha comida. E o servo, já cansado de um dia de trabalho, já cansado, fadigado de um dia de jornada, ele chegava em casa e ia ter que preparar a comida do seu patrão, colocar na mesa, servir, esperar ele terminar de comer, porque podia precisar de alguma coisa. Quando ele terminasse de comer, é que ele ia sentar para poder comer. Isso é servir. Você está entendendo aí, amém, irmão? Então, quando Jesus disse que se alguém de nós quiser ser o maior, tem que ser servo. Se alguém de nós quiser ser honrado, ser exaltado por Deus, tem que ser servo. Então Jesus está usando a figura de um escravo. Então, em outras palavras, eu diria: você quer ser exaltado por Deus? Você quer ser honrado por Deus? Então se torne escravo, servo, aquele que se humilha para servir, aquele que se rebaixa para servir alguém que aparentemente é menor do que você.
aquele que se humilha, aquele que se rebaixa, aquele que não se limita apenas a fazer coisas importantes, coisas boas, mas aquele também que se entrega para fazer coisas simples e humildes e desprezíveis até aos olhos da sociedade. Jesus está nos ensinando o primeiro princípio, irmão. Irmão, nós estamos vivendo uma realidade bíblica. Esse negócio, irmão, esse é o ano da dupla honra. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, vai. Mas como? Existem princípios na Bíblia. Deus coloca princípios, propõe princípios, estabelece princípios a serem seguidos, a serem obedecidos. Você jamais vai conseguir ser honrado por Deus, ser exaltado por Deus, se primeiro você não se tornar um servo, um escravo. Quem está entendendo, diga amém. Você ainda quer ser honrado por Deus ainda? Ainda quer ser exaltado por Deus ainda? Eu disse que queria muito, e disse também que queria que vocês sentissem o desejo de ser. Então você tem que entender, você tem que começar a ser servo a partir de hoje. Ser servo a partir de hoje. Olha, Paulo, em Tito 1:1, Tiago, em Tiago 1:1, Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1:1, Judas, o apóstolo Judas, em Judas capítulo 1, versículo 1, todos eles em suas cartas se apresentaram para a igreja como sendo servos de Cristo. Eles estão escrevendo a carta, e Paulo está dizendo lá para Tito, capítulo 1, verso 1, eu, Paulo, servo de Deus, ou servo de Cristo. O apóstolo Tiago está lá escrevendo a sua carta. Ele começa escrevendo a sua carta, logo no primeiro versículo do capítulo 1, Tiago diz: Tiago, servo de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, no primeiro versículo ele escreve: Pedro, servo de Jesus Cristo. Judas, o apóstolo Judas, não o Judas traidor, mas o outro Judas, ele escrevendo a sua carta, ele escreve no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Os apóstolos de Deus, os apóstolos de Jesus Cristo, se apresentavam para a igreja como sendo servos. Se você for ler o Antigo Testamento, e você for ler quando Deus fala de Davi, quando Deus fala de Moisés, quando a Escritura fala de Elias, quando a Escritura fala de Eliseu, quando a Escritura fala de Sofonias, Malaquias, Naum, Abacuque, Jeremias, Isaías, a Bíblia fala de todos eles uma mesma coisa: servos de Deus. Eram escravos, eram servos, eram aqueles que Deus havia escolhido, eram homens entregues ao serviço, eram homens entregues ao trabalho, eram homens entregues à ajuda, ao socorro, ao auxílio, não como patrão, mas como escravos. Era assim que esses homens eram. Eu queria tanto ser como o apóstolo Paulo. Então vire servo. Pastor, meu sonho era ser usado como apóstolo Paulo. Que homem tremendo. Então seja servo, se torne um escravo como Paulo. Desça, seja escravo como ele. Pastor, acho tremendo o apóstolo Pedro, pastor. Quando foi ressuscitar Dorcas, mandou todo mundo sair, orou, fez uma oração, depois disse: olha, Dorcas, levanta. E a Dorcas levantou. Pastor, como eu queria ser como Pedro. Então seja servo, desça, torne-se escravo pequeno. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós nos achamos grandes demais aos nossos próprios olhos. Cada um de nós, irmão, nos achamos importante demais aos nossos próprios olhos, que não podemos fazer determinadas coisas porque sou importante. É aí onde está o seu problema, é onde está o nosso problema, irmão. Enquanto nós estivermos nos achando importantes demais, nós não conseguiremos ser servo, porque servo é escravo. Escravo tem que obedecer, tem que fazer, ele está sujeito a isso, e ele sente-se impelido a servir, porque dentro dele ele se considera como um escravo. Ele sabe que é escravo, ele não se considera melhor do que ninguém. Quantas vezes nós chegamos nos cultos nos achando melhor do que o outro?
Quantas vezes nós vamos para algum determinado lugar, uma clínica média, chegamos ali nos achando melhor do que os outros. Quantas vezes nós vamos pegar um ônibus no terminal de ônibus, na parada de ônibus, nós estamos ali achando que nós somos melhor do que os outros. Quantas vezes nós estamos numa fila de banco, numa fila de supermercado, está todo mundo por ali e a gente está ali se achando melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Aprenda a ser servo e Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Aprenda. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Servo. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer conferir? Abre lá em Mateus 20, verso 25 a 8. Olha que coisa linda o nosso Senhor. Olha o que Jesus diz. Mateus 20, do 25 ao 8. Do 25 ao 28. Ele diz: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis vós que pelos príncipes dos gentios estes são dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Ou seja, algum de vocês quisesse fazer grande, que seja criado dos outros, que torne-se criado, serviçal, aquele que corre para um lado para o outro para servir, porque Jesus diz no verso 27, no verso 28, aliás, no verso 27, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, bem como o filho do homem. Jesus está dizendo sobre ele: não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O nosso Senhor, irmão, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, que está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso, disse que veio aqui não para ser servido, mas veio aqui para servir. Jesus veio como servo. Olha o que diz aí Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 27. Olha o que diz. Olha o que é que Jesus fala a respeito de si mesmo. Olha o que é que Jesus diz a respeito de si. Lucas 22 e 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Claro, quem serve é menor. Então Jesus disse: eu porém entre vós sou como aquele que serve. Jesus está dizendo: quem é o maior num banquete, numa festa? É quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Jesus vai e fala: obviamente é quem está sentado à mesa. Pois eu, Jesus, o Filho de Deus, disse o Senhor, vim, estou entre vós como aquele que serve. Por isso ele foi exaltado pelo Pai, por isso ele foi engrandecido pelo Pai, por isso ele foi honrado pelo Pai, porque ele serviu, ele se fez o menor, ele se fez escravo de todos, ele se fez servo de todos. Jesus se propôs a servir e não esteve aqui como aquele que é servido, mas esteve aqui como aquele que serve. Irmão, nós temos que aprender esse princípio, igreja. Eu vejo hoje, irmãos, que nós estamos tão longe desse princípio. Pastores, apóstolos, bispos, diáconos, diaconisas, evangelistas, ovelhas, todos querem ser honrados por Deus. Mas a honra que você quer, para que é? Para se sentir mal do que os outros. Todos querem ser exaltados por Deus, mas a exaltação que você quer é para se sentir mal do que os outros. Deus nunca vai te exaltar dessa forma. Deus nunca vai te honrar dessa maneira. Deus sabe quem Ele pode honrar, Deus sabe quem Ele pode exaltar, porque Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe muito bem quem aqui é servo e quem é patrão. Se Jesus o Filho, pastor, mas eu tenho vergonha, mas se Jesus, o Filho de Deus, se dispôs a estar aqui entre nós como um servo, como aquele que servia e não tinha vergonha de fazer isso, quanto mais nós, queridos, que não chegamos nem, não somos nem de, se João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher,
disse que não era digno nem desamarrar a sandália de Jesus, quanto mais eu e você. E nós ainda assim não estamos querendo assumir a posição de servos. Nós ainda assim não estamos querendo servir a Cristo, servir a Deus, servir os irmãos, servir a igreja, servir o próximo. Jesus veio para servir. As Escrituras nos ensinam que nós devemos servir uns aos outros. Gálatas 5:13 diz assim, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que é ser servo, pastor? É servir-nos a Cristo, servir a Cristo, e servirmos uns aos outros. Você quer ser exaltado? Você quer ser honrado? Então siga este princípio de ser servo, ser escravo. E servo de quem? De Cristo, obviamente. E servo de quem também? Que ele está dizendo? Do seu corpo, da igreja, dos irmãos, uns dos outros. O que ele está me ensinando aqui? Que eu tenho que estar disposto a servir o meu irmão, não como patrão, mas como escravo. A Sagrada Escritura nos ensina um princípio, e ela diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. No momento em que eu considerar o Eduardo superior a mim, eu o servirei com facilidade. Por quê? Porque eu o considero superior a mim. Mas se eu me considerar superior a ele, eu não conseguirei servir, por causa do meu orgulho. Então Paulo ensina, a Escritura ensina que nós temos que considerar o irmão maior do que nós, qualquer um dele, do irmão mais pobre da igreja ao irmão mais rico, considerar todos maior do que eu. Você é uma pessoa que tem condição, tem recurso, tem dinheiro, então você tem que se considerar menor do que o irmão do que não tem, e se dispor a servi-lo, se dispor prontamente a servir a ele como escravo. É isso que Jesus está ensinando, e é isso que nós temos que fazer. A Escritura nos ensina que nós temos que servir uns aos outros. Eu vejo, irmãos, que existe muita dificuldade nisso. Existe uma dificuldade muito grande na igreja para que nós nos sirvamos uns aos outros. Por exemplo, se nós estivermos realizando algum tipo de um culto na igreja, um culto fora do templo, em algum lugar que nós precisamos de ajuda para fazer isso, normalmente muitas pessoas cruzam o braço e não querem ajudar. Por quê? Não querem auxiliar, não querem abraçar a causa, carregar caixa na cabeça, cadeira no ombro. Por quê? Porque se sentem importantes demais, que não podem fazer tal trabalho, tal serviço. Se é para limpar um determinado lugar, vamos limpar tal lugar. Algumas pessoas não se dispõem, porque se acham importantes demais para fazer tal serviço. Essa Bíblia está ensinando, irmão, que nós temos que aprender a servir, a servirmos uns aos outros, a servirmos a causa de Cristo, a obra de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, a nos tornar humildes, simples, a descer um pouco mais do degrau que nós estamos alto demais, sermos mais servos, se nós quisermos ser grandes. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão, que servir é um privilégio dado por Deus, pela graça de Deus a nós. O homem e a mulher que está exercendo aqui um papel de escravo, de servo uns dos outros,
você recebeu, irmão, um privilégio dado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque servir é um privilégio. Jesus disse que se nós servíssemos a Ele, o Pai nos honraria. Está em João capítulo 12, verso 26. João 12 e 26, na última parte do versículo, que nós vamos ler a primeira daqui a pouco. A última parte se encaixa aqui, a primeira parte se encaixa daqui a pouco na frente. E ele diz assim, João 12 e 26. Tem pessoas que não sabem, irmão, o que estão perdendo, porque não querem servir, porque não querem fazer os trabalhos humildes, os trabalhos simples, os trabalhos de servos, os trabalhos de escravo. Por exemplo, alguém disse um dia, e é verdade, muita gente está querendo lugar no altar. Muita gente está querendo lugar no altar, ou para pregar, ou para louvar. Muita gente está querendo lugar no altar, para ser um presbítero, um pastor, um missionário, um diácono, alguém no altar. Mas não querem fazer os trabalhos mais simples. Estão querendo o altar, mas não estão querendo servir, não estão querendo ser servo, não estão querendo descer. Jesus diz em João 12, 26, vamos ler: se alguém me serve, siga-me, e onde estará o meu servo, aonde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus está dizendo, irmão, que servir é um privilégio. Servir a Ele é um privilégio. Servir a Ele, irmão, é uma dádiva gloriosa que Deus nos dá, é uma graça tremenda que Deus nos dá. Podemos servir a Cristo, e servir a Cristo é servir o seu corpo, é servir sua igreja, é servir os membros, os irmãos. Jesus está dizendo que se alguém servir a Ele, quem é que vai nos honrar? O Pai. Cristo disse isso: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, irmãos, muitos têm esperado que esse seja o ano da dupla honra. Muitos têm esperado que esse seja o ano da sua exaltação. Mas se não cumprir esse princípio, se não cumprir o princípio que Cristo está dizendo, o princípio de ser servo, jamais poderá ser honrado por Deus. Jamais. Mas Jesus deixa muito claro: aquele que me serve, meu Pai lhe honrará. E o que é que significa servir a Cristo? O que é que significa isso? Servir. Significa que nós precisamos andar por onde Ele andou. Perdão, irmãos, eu pulei uma parte aqui. Primeiro eu estou dizendo para a igreja que Deus disse que se nós servirmos a Cristo, Deus o Pai nos honraria. Porém, eu quero dizer uma coisa para você: nem todos podem ser chamados de servo. Sabia que nem todos nós aqui podemos ser chamados de servo? Jesus nos ensina que para servi-lo, nós precisamos segui-lo. Olha o que é que diz no verso 26, a parte A agora. Nós olhamos a parte B. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a parte A: se alguém me serve, o que é que tem que fazer? Siga-me. Então o que é que significa isso? Jesus disse: se alguém me serve, primeiro, para ser honrado por Deus, precisa servir a Jesus, se tornar escravo de Cristo. Escravo de Cristo, servir a Cristo é servir a igreja, servir o seu corpo, os membros, servir-nos uns aos outros. Mas nem todos podem ser chamados de servo, porque Jesus disse que se alguém me serve, é preciso que me siga. Você está entendendo isso aí, irmão? Eu quero servir a Cristo porque eu amo, e Ele me promete que se eu servir a Ele, o Pai me honrará. Só que para me servir a Ele, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero. Jesus está dizendo que para servir a Ele precisa segui-lo, preciso seguir. E o que é que significa isso? O que é que significa seguir a Jesus para poder ser servo dele, para poder ser honrado por Deus?
Significa que nós precisamos andar por onde Jesus anda. Precisamos andar os caminhos que Jesus anda. Precisamos andar como Ele anda. Como é que eu vou seguir alguém se eu não estou andando no caminho que Ele vai? Como é que eu vou seguir alguém se eu não estou seguindo pelo caminho que Ele vai? Se eu não estou andando como Ele está andando? Para que eu possa seguir alguém, eu tenho que acompanhar o caminho que Ele está indo. Eu tenho que seguir o caminho que Ele está indo, porque se eu não seguir o caminho que Ele está indo, eu não estarei seguindo Ele. E Jesus disse que se nós quisermos tornar servos dele, é preciso nós andar por ele, seguir a Ele. E seguir a Cristo é andar por onde Ele anda, é andar como Ele anda. O que significa isso? Obediência à palavra de Deus. Ou seja, eu só posso ser honrado por Deus se eu servir a Cristo. Aquele que me servir, meu Pai lhe honrará. E eu só posso servir a Cristo se eu segui-lo. Aquele que me serve, me siga. E eu só posso seguir a Cristo se eu obedecer a sua palavra, se eu praticar a sua palavra, se eu viver a sua palavra. Você está vendo a palavra de Deus? Então você está servindo a Cristo. Então você está vivendo a palavra de Deus? Então você está seguindo a Cristo. E se você está seguindo a Cristo, porque está obedecendo a palavra de Deus, você está servindo a Cristo. E se você está servindo a Cristo, pode ter certeza, o Pai vai te honrar. Mas se você não está obedecendo a palavra dele, se você não está vivendo a palavra dele, praticando a palavra dele, então você não está seguindo a ele. E se você não está seguindo a ele, então você também não está servindo a ele. E se você não está servindo a ele, então o Pai também não vai te honrar. Entendeu, irmão? Amém? É preciso, irmão, obediência a Deus e a sua palavra. E duas coisas que Deus exige, pelo menos, que eu resumi aqui, para seguir a Ele, obedecer sua palavra. A primeira delas, santidade. Ninguém, irmão, ninguém jamais pode dizer que está obedecendo a Deus, está vivendo a palavra de Deus, se ele não está vivendo em santidade. E o que é ser santidade? O que é santidade? É ser santo. E o que é ser santo? É ser cortado e colocado à parte para Deus. É ser separado para uso exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Santidade, irmãos. Você está obedecendo a Deus, então certamente você está se santificando. E se você está se santificando, você não fala mais como o mundo fala. Você não se veste mais como o mundo se veste. Se você está se santificando, irmão, você não pratica mais o que o mundo pratica. Você não vive mais como o mundo vive. Você não usa mais as modas que o mundo usa. Por quê? Porque você está se santificando. Se você está se santificando, você está vendo uma vida separada para Deus. Uma vida para agradar a Deus, uma vida para Deus olhar e se agradar contigo. Se você está se santificando, irmão, você está vivendo uma vida que agrada, alegra o coração de Deus. Você está vivendo uma vida parecida com Cristo, parecido com Ele. A Bíblia diz: assim como aquele que vos chamou é santo, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você está obedecendo a palavra de Deus e você está santificando, então os teus pensamentos são santos. Aquilo que você assiste na televisão, na internet, é diferente. Por quê? Porque você está se santificando. Você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa que vive para a glória de Deus, que vive para a honra de Deus, que vive para a exaltação de Deus. Santidade. As pessoas, muitos irmãos não estão entendendo. Muitas pessoas, irmão, não estão entendendo esse princípio. Quero ser honrado por Deus. Eu ando da dupla honra. Irmão, para cada dia de vergonha, um dia de dupla honra. O que é isso, irmão?
Isso é mentira. Isso é chaveco. Isso é chaveco, isso é palavra de efeito, é pregação sensacionalista, é pregação emocionalista. Não existe isso. Só há um meio pelo qual nós podemos ser honrados por Deus: é servindo a Cristo, é obedecendo a palavra de Cristo, é vivendo em santidade, como a Bíblia manda. Amor, santidade e amor. Não venha me dizer, meu irmão, se você está sendo santo usando os shortinhos que o mundo usa. Não venha me dizer que você está se santificando usando isso. Não venha me dizer que você está numa praia, meu irmão, de sunga ou de biquíni e dizendo que é santo. Não venha me dizer isso, não. Pastor, é errado ir para a praia? Não. Procure o lugar certo, o lugar ideal, e use a roupa adequada. Mas Deus está dizendo, nós temos que nos santificar. Amém, pessoal? Amém. É essa aqui. Não, o que é que você acha, irmão? Me diz uma coisa aqui, mulher. Eu nunca vi. Eu nunca. Olha, se tem um ser que gosta de olhar para os glúteos de uma mulher, é outra mulher. Aí as irmãs me perdoem, mas essa é uma realidade. Eu não é, Nelson? Se tem um ser nessa terra que gosta de olhar para os glúteos, né? Glúteo de mulher, é outra mulher. E quando você olha, se a mulher for bem feita, a mulher bonitona, dos glúteos bem bonitos, o que é que você vê quando você vê? Você como mulher, quando você vê, como é que você vê? Claro que você não deseja, você fala, que mulher dos glúteos bonito, que mulher dos glúteos bonito, olha que mulher você fica com aquilo na sua mente lá. Agora imagina um homem olhando, imagina você no lugar daquela mulher de biquíni. Ser santo é ser separado. Nós não podemos dizer que estamos vivendo a palavra de Deus, estamos seguindo a Cristo, se nós não estamos andando pelos caminhos que Cristo anda. Você nunca ia ver Jesus e os apóstolos de sunga na praia. Você nunca ia ver Maria Madalena, as santas mulheres de Deus, de biquíni numa praia ou numa piscina, seja lá onde for. Você nunca ia ver isso. Por quê? Porque eram mulheres santas, que se santificavam. Então, filho, santidade, e depois amor. Seguir a palavra de Deus. Deus é amor. Quem está em amor conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não pratica o amor não está em Deus, porque Deus é amor. Amar, caridade, ajudar, se compadecer, sentir piedade, misericórdia, compaixão da necessidade do outro, necessidade do próximo. E se dispõe a ajudar, correr, fazer alguma coisa, estender a mão. Será que nós estamos fazendo isso? Será que de repente eu olho por um ângulo aqui essa noite para nós, e de repente eu percebo, irmão, que nós nem estamos se santificando, e nem estamos praticando o amor? E se você for sincero, você vai concordar comigo. Eu não estou falando de uma forma coletiva, eu estou falando de forma individual. Será que eu estou me santificando? Será que eu estou praticando o amor? E você, particularmente? Se estamos vivendo a palavra. Se não estamos, não estamos vivendo a palavra. Então não vai ter honra para nós. Tem muita gente, irmão, se intitulando de servo de Deus, porém sem segui-lo, sem obedecer a sua palavra. Eu sou servo de Deus. Você está seguindo a Cristo? Você está obedecendo a palavra de Cristo? Não, você não está. Você conhece sua vida melhor do que qualquer um. Você sabe que não está. Então você não é servo coisa nenhuma. Para ser um servo de Cristo é preciso obediência à palavra dele e segui-lo. Muitos pastores e pregadores se intitulam de servo de Deus. O pastor está no eu sou um servo de Deus. O pregador está no púlpito, eu sou um servo de Deus. Como é que você é servo de Deus se você não prega a palavra dele? Se você não ensina a doutrina dele? Se você distorce a palavra dele? Se você adultera a palavra dele? Como é que você é servo de Deus assim? Como é que eu sou servo de Deus? Se eu sou um pregador, se eu sou servo de Deus, então como pregador, o que é que eu tenho que fazer? Anunciar toda a palavra de Deus. E como é que eu posso me dizer como um pregador, um pastor, que sou um servo de Deus, se eu não estou falando a palavra de Deus? Se eu estou distorcendo ela, adulterando ela, então não posso ser o servo de Deus. Você está entendendo o princípio, irmão?
O que tem de pastor aí dizendo, eu sou servo de Deus, e distorcendo a palavra, é servo coisa nenhuma. O que tem de pastor dizendo, eu sou servo de Deus, e adulterando a palavra, distorcendo a doutrina, adulterando os ensinamentos, não é servo coisa nenhuma. Por quê? Porque ninguém jamais poderá servir alguém se não obedecer. Eu contrato a Eliane para dar uma arrumada aqui na igreja. Eliane, quanto é a diária? É R$100, pronto, venha contratar a igreja. Vem aqui dar uma limpada na igreja, uma geral, no templo, aliás, vamos dar uma faxina geral. A Eliane vem. Digo, olha, eu quero essa mesa aqui, isso aqui, ali, acolá, papapá, daqui para acolá, limpa isso aqui, passa ali para acolá. Pronto. Aí eu saio. É para ela me servir. Eu contratei ela. Ela tem que me obedecer. Ela está trabalhando para mim. Aí eu volto. Ela não fez nada do que eu mandei. Nada do que eu falei, nada do que eu disse. As coisas estão em outro lugar que eu disse que não era para estar. O que era para ajeitar, para limpar, ela não fez, fez outras coisas. Ela me serviu? Não. Ela não me serviu. Por quê? Porque ela não obedeceu o que eu falei para ela fazer. Irmão, nós jamais seremos servos de Cristo sem obedecer a Ele. Ninguém pode ser um servo de Cristo sem obedecê-lo. Alguém só pode dizer, eu sou servo de Cristo, se você obedece a Ele. Eu faço aqui uma pergunta agora. O que é que estão ensinando, afinal de contas, a esse povo? Para que esse povo, seja o ano da dupla honra e da exaltação. Porque é o que estão dizendo por aí toda hora. Eu ligo o rádio, estão lá dizendo, o ano da dupla honra. Se eu ligar 10, escute amanhã um pregador que prega de manhã, o que prega 8 horas, o que prega 9 horas, o que prega 10 horas, o que prega meio-dia. Escute a pregação de tudinho. Se você não vai ouvir na pregação de todos eles, sem exceção, eu desafio você a ouvir a pregação deles amanhã. Passa o dia todo de amanhã ouvindo pregação desse pastor. Em todos eles você vai ouvir em algum dado momento da pregação, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Esse é o ano da dupla honra. Algum desses chavões você vai ouvir. Aí eu lhe pergunto, o que é que esses homens estão ensinando para a igreja, para que esse seja o ano da exaltação? Será que eles estão ensinando fórmulas do tipo, olha o que, é que eles estão ensinando para o povo, para que seja o ano da dupla honra e Deus exaltar eles? Irmão, deixa aqui o seu dinheiro. Irmãos, pega aqui esse seu envelope. Olha as fórmulas que eles estão ensinando. Irmão, leve aqui este amuleto. Irmão, faça isso 7 vezes, fala aquilo 3 vezes, faça aquilo 21 vezes. As campanhas, clamores, irmão, é o clamor. Corrente, irmão, é a corrente. São essas as fórmulas que estão sendo ensinadas nas igrejas, que as pessoas estão aprendendo para ser honrada e exaltada por Deus. Não há respaldo bíblico algum que um clamor para trazer exaltação para alguém. Não há respaldo bíblico algum que uma corrente vá trazer honra e exaltação de Deus para alguém. Não há respaldo bíblico algum que deixar o seu dinheiro aqui na igreja vai trazer exaltação de Deus para a sua vida. Não há respaldo bíblico algum que você pegando este envelope ou levando este amuleto vai trazer honra e exaltação de Deus na sua vida. Não há respaldo bíblico algum que se você fizer uma semana de 7, uma campanha de 7 vezes disso, ou de 3 vezes daquilo, ou 21 vezes daquilo outro, vai trazer honra e exaltação de Deus para a sua vida. Não há respaldo bíblico nisso, irmão. É apenas ideias humanas. São apenas colocações humanas. É isso que estão ensinando o povo. É isso que estão pregando para as pessoas. E é isso que talvez alguns de vocês estavam pensando também. Não, eu vou fazer um clamor e Deus vai me honrar e me exaltar. Esse mês eu vou dar o meu dízimo dobrado, Deus vai me honrar e me exaltar. Esse mês eu vou pegar o envelope, Deus vai me honrar e vai me exaltar. Esse mês eu vou levar um amuletozinho, eu vou fazer uma corrente, Deus vai me honrar e me exaltar. Nada disso. Pode ter certeza, meu irmão. Essas fórmulas jamais vão fazer com que você seja honrado e exaltado por Deus. Jamais.
jamais homem algum vai ser honrado e exaltado por Deus usando essas fórmulas. Porém, se você obedecer a palavra de Deus, servir a Cristo e a sua igreja com temor e humildade, a honra e a exaltação de Deus virão naturalmente sobre a tua vida. Não, eu estou terminando a mensagem, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu passei a mensagem inteira pregando aqui o quê? Que se alguém quiser ser o maior, quiser ser honrado e exaltado, ele tem que se tornar servo. E nós vimos o que é que significa a palavra servo: escravo. Jesus, os apóstolos foram servos, os profetas foram servos. Jesus disse que veio para servir, e ele diz que para ser servo tem que seguir a ele, e para seguir a ele tem que obedecer a palavra dele, tem que guardar a palavra dele. E aí quando o homem obedecer a palavra dele, seguir a palavra dele, Jesus disse: aquele que me servir, meu Pai o honrará. Então entende uma coisa aqui, irmão, preste atenção, olha para mim aqui por favor, olhe para mim só um minuto, só um minuto. Se você, escute, se você colocar no seu coração esta noite um propósito firme de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, preste atenção, obedecer a palavra de Deus. Pai, não quero nem saber, a partir de hoje obedeça a palavra de Deus, nem que tenha no sangue, obedeça, nem que seja para perder, obedeça, obedecer a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer momento, e servir a Cristo e a sua igreja, que é o seu corpo, os membros, uns aos outros. Eu te garanto, se você fizer isso, servir a Cristo e a igreja, e obedecer a palavra de Deus, fizer isso com temor e humildade, Deus vai te honrar e vai te exaltar. Você entendeu o que eu disse, irmão? Amém? Não é ir pegar o lenço suado pela careca do pastor que vai te trazer honra. Não é fazer uma corrente ou andar em cima de um vale de sal que vai te trazer honra. Isso não passa de enganação, fraudulência. Por quê, pastor? Porque é preceito de homem, isso é nascido no coração do homem, isso não tem respaldo bíblico. O único respaldo bíblico que eu vejo para um homem ser honrado por Deus é: aquele que me servir, meu Pai o honrará. Isso não tem nada a ver com oferta, com dinheiro. Isso tem a ver, irmão, com renúncia, com abnegação, com sacrifício diário, da minha renúncia própria para obedecer a Cristo, de matar a minha carne para viver em santidade, de renunciar aos meus prazeres para viver a vontade dEle, para viver a palavra dEle. Isso é obediência, isso é servir a Cristo. É ajudar um servozinho dele que está precisando. Tem um irmãozinho precisando de ajuda na igreja. Bora, irmão, bora se levantar, vamos ajudar todo mundo. Olha, vai, quem vai dar um, dá 50 reais, outro dá 10 reais, outro dá 2, outro dá 1. Cada um dá de acordo com o que pode. Aí, irmão, tem um irmão precisando de uma cesta básica na igreja. Bora, irmão, levanta aí. Um dá 1 quilo de arroz, o outro dá 2, o outro dá 3, o outro dá 5, o outro dá 7 quilos. Enfim, cada um faz aí que pode. Servir, irmão, servir. O irmão está precisando do teu socorro. Opa, meu irmão, chego já aí, acalma um pouquinho. Vai servir a igreja com o que você tem, com o que você é, com o que você possui. Servir. Esse é o princípio, o primeiro. O segundo é o quê? Humildade. O primeiro princípio para ser honrado e exaltado por Deus: servir. Servir a Cristo, servir a igreja. Isso nos leva a quê? Servir nos leva à obediência. Quando eu sirvo, eu obedeço. Voltando de novo ao exemplo da Eliane. Eliane só vai me servir no trabalho que eu pedi para ela fazer na igreja se eu voltar e ela tiver feito do jeito que eu disse. Opa, deixa eu ver aqui. Limpou aqui, ótimo. Botou aqui no lugar, excelente. Mexeu aqui para colar, não, impecável, ótimo. Bênção. Eliane, você serviu direito. Só vou poder servir a Cristo
quando eu obedecer à vontade dEle. Você está entendendo isso, irmão? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Santidade. Igreja, nós temos que nos santificar. Eu vejo a foto, eu vejo num vídeo o corpo de um pastor morto, e eu dobro meu joelho no chão e digo: Jesus, me prepara para ter um encontro com Cristo. Irmão, nós temos que estar vigilante 24 horas. Pode ser muito bem, Deus o livre de hora dessa, pode ser muito bem que ao sair do culto esta noite, algum de nós parta para Cristo sem estar preparado. Nós temos que nos preparar para essa hora, amém, meu irmão? Servindo para ser honrado por Deus, para ser exaltado por Deus. Você quer ser honrado e exaltado por Deus? Diga amém. Você entendeu o princípio? Amém. Agora, pastor, eu estou ansioso, né? Acaba vai fazer assim, ó. Estou ansioso para saber, pastor, qual é a honra que Deus dá para nós. Será, pastor, que se eu fizer isso aí, Deus, pastor, agora eu vou fazer direitinho, do jeito que o senhor mandou. Porque é assim que funciona nas igrejas apóstatas aí, nas falsas igrejas, falsos profetas. Você pensava que ia deixar passar, não era? Sabia não, eu sei que tem irmão aí que sabia, pastor, não vai deixar passar não. É assim não, pastor, então agora pastor vai viver impecável. Ah, pastor, vou ser o crente mais crente dessa igreja. Você vai ver, pastor. Pastor, vou chegar aqui agora, pastor, mais cedo, vou abrir a igreja junto com os obreiros. Pode ligar para mim, todo dia eu estou jejuando e orando. Não, pastor, agora eu vou obedecer, vou servir os irmãos. Mas o que é que Deus vai me dar, hein? Aí, chegou a melhor parte. A hora a hora da recompensa, a melhor parte, né? O Tiagão trabalha o mês inteiro, passa a noite dormindo fora de casa, dormindo não, né? Peraí. Dormindo não, ele é vigia lá, né? É segurança, né? Como é que ele vai dormir, né? A Derlânia passa o mês inteiro lá, trabalhando lá em pé, chega em casa com as pernas tudo cansado, lá, vai para aqui, para lá. Cadê? Eu passo o mês inteiro pegando massa, puxando para aqui, para lá. Mas a melhor hora qual é? É a hora da recompensa. Então chegou a melhor hora agora da mensagem, a hora da recompensa. Só que Deus não vai nos recompensar. Escute, Deus não vai nos recompensar de acordo com a cobiça da carne. É por isso que os falsos crentes não querem seguir esse evangelho, porque Deus não recompensa o homem de acordo com a cobiça do homem, mas sim como Ele quer, porque Deus não vê como vê o homem. Olha o que é que muitos querem receber de honra para Deus. Jesus joga por terra aqui. Jesus estava pregando uma parábola aqui sobre dinheiro, riqueza, poder. E os fariseus, diz aqui, capítulo 16, verso 14. Capítulo 16, verso 14. E os fariseus que eram avarentos. Lucas 16, 14. Os fariseus que eram avarentos, porque Jesus pregou uma palavra que o homem não tem que colocar o coração no dinheiro. Mas os fariseus que eram avarentos ouviram essas coisas e zombavam de Jesus. E então Jesus disse a eles: vocês são aqueles que se justificam a vocês mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha aqui, irmão, se você achou que essa mensagem aqui ia culminar, ia convergir em alguma conquista material, você se equivocou. Você estava aí lambendo o beijo, igual o caba está esperando. Ô irmão, irmão, assa logo essa picanha aí, irmão. Eu estou aqui lambendo a boca cheia d'água. Se você achou que no final, meu irmão, isso aqui ia convergir em bênção material, você se enganou. Porque Jesus disse para os fariseus: o que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. Você entendeu? O que é elevado entre os homens? Poder. Amém? O que é elevado entre os homens? Riqueza. Amém? O que é elevado entre os homens? Poder aquisitivo, conquista de bens materiais. Isso é elevado entre os homens. As pessoas exaltadas aos olhos da sociedade, é isso que Jesus está dizendo, são aqueles que têm dinheiro, riqueza, poder aquisitivo. Mas isso aos olhos de Deus é abominável. Isso aos olhos de Deus é abominação. Então, qual é a recompensa que Deus tem para nós? Será que alguém pode arriscar? A recompensa do reino
dos céus. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Qual é a recompensa? A coroa da vida. A recompensa. Qual é a recompensa? Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 2, verso 7. A recompensa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vida eterna, comer da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Mas aí, irmão, isso é tão sem graça, né? Pastor, a recompensa é isso aí? Não me interessa não. Vou fazer a corrente mesmo, vou fazer o clamor mesmo. Vá, meu irmão, vá, fique à vontade. Se você acha que é mais importante as coisas terrenas do que a recompensa eterna, então você pirou de vez, você endoidou de uma vez. Você perdeu todos os miolos da sua cabeça. Não há um único milímetro de juízo no seu cérebro. Apocalipse 2, versos 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido, e darei também uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná escondido, ele faz aqui uma alusão às bodas do Cordeiro. A pedra branca fala do acesso que nós temos ao reino de Deus. Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Oh glória! O que é isso? Nós vamos reinar com Cristo no novo céu, nova terra que Deus vai fazer. Eu vou ser um rei, você vai ser um rei, e Jesus é o rei dos reis, e Deus é o Deus todo-poderoso. Nós vamos reinar para Ele, estaremos sujeitos a eles, mas seremos reis, receberemos autoridade sobre nações. Você está achando pouco essa recompensa? Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, quando Jesus vier para condenar as nações, ele vai dizer: Pai, poupa o Zezinho, porque ele me serviu, ele foi meu servo. Eu confessarei seu nome diante do meu Pai. E Jesus está dizendo aqui, ele vai te apresentar para o Pai. Jesus vai chegar lá no céu, irmão, vai chegar: Pai, eu queria te apresentar aqui, Pai, essa aqui é a Neudaci, Pai, ela era minha serva lá. Jesus vai nos apresentar a Deus. Oh glória! Capítulo 3, verso de número 12, a recompensa ainda. Primeiro verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse: vai nos dar uma coroa. Quem usa coroa é rei, meu filho. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, nós seremos importantes lá no templo de Deus, e dele nunca sairá. Jesus nos colocará lá por toda a eternidade. Ninguém nunca jamais poderá nos tirar a nossa herança. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus vai chegar de alguma maneira e vai escrever em você o nome dele, o nome do Pai e o nome da nova Jerusalém. Essa é a recompensa, irmão. Verso 21 de Apocalipse 3: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Eita Jesus! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, me diz uma coisa aqui: se um dia você pudesse entrar no gabinete do governador ou do presidente do Brasil, e você ali, rapaz, sentadinho aqui chegasse lá, o presidente: ô filho, sente aqui na minha cadeira presidencial. O que é que você ia sentir? Seja sincero. Você ia sentir honra ou não ia? É lógico que você ia sentir.
Não, o presidente está mandando eu sentar na cadeira presidencial, a cadeira que o presidente senta, de onde ele dirige a nação aqui, eu vou sentar? Sentei, que honra. Meu irmão, eu ia tirar selfie para colocar em tudo que é rede social ali, ó. Aqui estou sentado na cadeira do presidente. Jesus disse: se eu vencer, eu terei uma recompensa, uma coroa de glória na cabeça, e assentado no trono dele, como ele assentou no trono com o Pai. Essa é a recompensa. Agora, irmão, vou dizer uma coisa para você, não leva mal não, viu? Não leva mal não. Se essa pregação tivesse convergido em dinheiro, meu irmão, o que ia ter de glória a Deus aqui dentro, nós ia ficar com os ouvidos, ia precisar chegar em casa e botar aquelas gotinhas para dor de ouvido. Se essa pregação tivesse convergido em posses, em carro importado, em sítio, fazenda, mansão na beira da praia, o primeiro milhão, o segundo milhão, o primeiro carro importado, o segundo carro importado, meu irmão ia ter irmão aqui rodando até agora, falando em mistério e rolando pelo chão aí. Mas isso, irmão, caracteriza, mais uma vez, deixa muito claro para nós, o que é, pastor? Que nós estamos frios em relação à herança eterna. Você tivesse comprado uma casa nova, vixe, eu estou reformando a casa lá, está bem pertinho, e como eu estou doido para chegar lá, você ia deitar lembrando dela, acordar lembrando dela, toda rodinha que você chegasse, o assunto era minha casa nova, está reformando, coisa linda, vai lá para a gente ver, porque é que nós não temos essa mesma alegria pelas mansões celestiais. Vamos acordar a igreja, vamos despertar desse sono, vamos se revir, vamos sentir a alegria dessa esperança, é maior do que qualquer casa, meu irmão, que nós podemos ter. Faz de conta que tu chegou num carro aí no Land Rover, está lá fora. Faz de conta que tu chegou num Porsche, você chegou num Jaguar. Faz de conta que você chegou numa Hilux, numa Pajero, numa Ranger. Está lá o teu carrão lá fora. Faz de conta que daí você está lembrando, vai voltar para a tua casona na beira da praia que custou 10 milhões de reais. Coisa mais linda está lá. Comer caviar, comer ali alguma comida ali estrangeira e depois tirar um docezinho de um caviarzinho. Imagina aí. Agora imagina o seguinte: o arrebatamento acontece agora. Tu sobe. De que vai valer essas coisas aí? Tu vai estar preocupado com isso? Tua Land Rover, tua Pajero, tua Ranger, teu Corolla, tua casa na beira da... Filho, você não vai dar tempo nem de saber se tua mulher subiu, não vai dar tempo nem de você saber se teu marido subiu, não vai dar nem para saber, será que minha mulher subiu? Meus meninos, será que subiram? Não vai dar tempo nem para isso. É como abrir e fechar de olho, como um relâmpago. Cuide da sua vida, se prepare particularmente e prepare a sua família para a hora de Cristo. Preste bem atenção, para concluir, nós falamos o tempo inteiro que algumas igrejas têm prometido: Deus vai te dar dupla honra, Deus vai te dar exaltação. Não precisa de dupla honra. Eu quero só a honra que Deus tem para me dar se eu servir a Cristo. Essa coroa de glória, poder sentar no trono dele, poder chegar e olhar nos olhos do meu Jesus e dizer para ele: Jesus, quantas vezes eu dobrei o joelho e queria imaginar como era a tua face, agora eu posso te ver, eu posso te contemplar, e chegar ali, irmão, se ajoelhar, beijar os pés dele e dizer: eu cheguei, eu estou aqui vendo a face dele. Ai, irmão, dá para você imaginar, irmão, essa alegria, essa glória de ver o rosto dele. Um dia eu pensei: Senhor, eu li o que aconteceu com Daniel. E o Daniel viu um anjo, Daniel falou com um anjo. E Daniel falou com aquele anjo e disse: faltou as forças em mim. Eu fiquei fraco e o anjo foi e me deu força. E aí o anjo terminou de falar com Daniel e o anjo foi embora. Eu tinha dito: opa, anjo, só uma perguntinha aqui. Você tem visto a face de Deus? Ô Gabriel, vem cá só um instantinho, não leva mal não. Você tem visto a glória, você tem visto o rosto de Cristo? Tem visto? Diga para ele, por favor, que eu mal espero a hora de me ver diante dele e poder ver o rosto dele também. Ah, meu irmão, isso é grande demais. Um homem pó, você é pó, um miserável, você é pó.
E você, se você servir a Ele, se você guardar a palavra dEle, obedecer a Ele, servir ao seu santo, você vai ver a face dEle, meu irmão, vai morar com Ele todo dia. Só que você não vai enjoar dEle como você já enjoou de mim. Eu acho que tem irmão que não gosta de vir para o culto enjoado da minha cara. Rapaz, vou ficar aí no culto só todo domingo. Eu não aguento mais ver a cara do pastor e olhar para a cara dele e ouvir aquela fala dele. Deixa eu ir só uma vez por semana. Mas nós não vamos enjoar de ver a face dele. Lá, irmão, na morada celestial, a recompensa eterna, a herança eterna, irmão, não tem fadiga, não tem cansaço, não tem tristeza, não tem dor. Todo dia é dia de gozo, de glória e alegria. Todo dia é dia de novidade. Irmão, pode ter certeza disso. Nós vamos passar a eternidade inteira vendo novidade todo dia, que nunca mais vai se acabar. Agora, não é com sacrifícios como eles estão pregando, com amuletos, com campanhas, correntes, clamores ou objetos. Não, é com obediência. Você entendeu o princípio, irmão? Servir, ser servo. Ser servo nos leva a obedecer. Para concluir, vamos ler a última passagem. Já terminamos a mensagem, eu quero só ler essa passagem. 1 Samuel 15, 22, Antigo Testamento. 1 Samuel 15, 22. Ah, irmão, como a igreja precisa voltar a sentir a alegria, essa alegria. Às vezes eu olho para mim mesmo e digo: Pai, aquela alegria da glória está se apagando, acende. Eu não posso ficar aqui sem essa alegria. Eu não posso ficar aqui sem esse gozo. Eu não posso ficar aqui sem essa esperança queimando dentro do meu coração. Eu tenho que desejar todo dia a volta de Cristo. Tenho que desejar todo dia eu me encontrar com meu Senhor. Vocês umas vezes quer se apagar. Eu percebo, irmão, que quando os irmãos cantam louvor, Deus dá a eles a felicidade deles. Nós começamos os cultos aqui cantando louvores, falando das mansões celestiais, falando das glórias celestiais. Irmão, eu percebo que o culto vem uma alegria no coração da igreja, uma glória no coração da igreja, porque o Espírito vai testificando que um dia nós vamos herdar aquilo que o louvor está dizendo. Mas vamos ler aqui 1 Samuel 15, verso de número 22. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que é que Samuel está dizendo para Saul? Saul, tu trouxe muita oferta para Deus, Saul. Tu trouxe muito gado gordo, muita ovelha gorda, Saul. Mas Deus te, essas ovelhas realmente são gordas, a gordura delas é excelente, é extraordinária, mas Deus não mandou tu trazer. Deus disse que tu tinha que ter matado lá no campo de batalha. Saul, será que Deus se agrada mais em sacrifício do que alguém obedecer sua palavra? E Samuel diz que Deus se alegra no homem quando este homem obedece a sua palavra, e não quando este homem sacrifica. A igreja que está buscando dupla honra, a igreja que está buscando exaltação de Deus, com sacrifícios, com amuletos, com clamores, com correntes, com campanhas, jamais poderão ser honrados ou exaltados por Deus. Mas a igreja que obedece, que serve, que se humilha, que teme, essa sim será honrada e exaltada por Deus. Espero que você coloque no coração essa noite: eu quero essa honra para mim, eu quero essa glória para mim. Não é o dinheiro que perece, não é a prata que enferruja, não é o carro que se acaba, não é a casa que se envelhece, não é a roupa que cria traça, mas é a herança eterna, a glória eterna, as mansões celestiais. Coloca no teu coração hoje, irmão: eu quero essa recompensa para mim. Vou passar a servir a Jesus a partir de hoje, porque Jesus nunca mentiu numa promessa, e Ele está me garantindo que se eu servi-lo, o Pai vai me honrar, e eu quero ser honrado pelo Pai. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, igreja. Oh, aleluia!